Então, Provérbios capítulo 3 começa com a questão número 27 aí no nosso papel de estudos, né? E o item 27, então, é para completar a frase, que deve estar provavelmente em Provérbios 3, 1. Então, se fosse espanhol, seria: Filho meu, não te esqueça das minhas leis, e o teu coração guarde os meus mandamentos, né? Agora, na versão Revista Atualizada, não te esqueça dos meus ensinos. Não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É isso? É interessante, né? Porque espanhol, na versão espanhol, em vez de ensino, está lei, né? As minhas leis. Por que será, né? Porque no original provavelmente é uma palavra que pode ser traduzida tanto de um jeito quanto de outro, né? Então é muito bom a gente poder comparar as versões, né? Para a gente ver essas coisas. Eles aumentarão os teus dias, né? Prosperidade, vida e paz. Prosperidade, vida e paz. Então, na versão Revista Atualizada também é prosperidade? Não, anos de vida e paz? Uhum. Então, dias e anos, né? Então, na versão aí na outra versão, então tem acrescenta aí a palavra prosperidades, né? Aumentarão os teus dias, acrescentarão anos de vida e paz, então poderia ser incluída aí também prosperidade, né? Aqui na minha diz largo. Nossa versão, para completar aí a frase, seria dias e anos, né? Eles aumentarão os teus dias e acrescentarão os anos de vida e paz. Tem em outra versão que acrescenta a palavra prosperidade, né? Porque anos você viver bastante, né? Mas sem prosperidade não é tão legal, né? Mas com prosperidade é bom. Então pode ser incluído, provavelmente pegando do original, dá essa ideia, né? E também no espanhol ali a gente viu que largura de vida, né? Que seria mais ou menos isso, né? Do prolongamento, né? Da vida, uma vida mais comprida, né? Então quem quer viver bastante, então, e com prosperidade, então ouve os ensinos de Deus e guarda os mandamentos de Deus. É isso que está aconselhando aqui em Provérbios, né? Agora a questão número 29 também é para completar a frase. Interessante aqui, ele coloca, como que a gente fala na língua portuguesa, quando você, é metáfora, né? Ele usa metáfora, que quando você pega uma coisa, uma coisa abstrata, e você coloca uma figura para mostrar. Então, aqui, né, no versículo diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Como é que a benignidade te desampararia, né? Como é a benignidade? Quem desampara outro é uma pessoa, não é? Uma pessoa desampara, pode deixar outra pessoa desamparada, ou seja, deixar sem amparo, não socorrer, né? Então aqui a benignidade, ele está personalizando a benignidade, né? Então a benignidade não te desampare, ou seja, fica perto da benignidade, não se afaste dela, né? Para que ela não te desampare. E a fidelidade, então tanto uma quanto a outra, né, estão personalizadas aqui. E aí ele diz: ata-as ao teu pescoço. Como é que você vai atar a benignidade ao teu pescoço, né? Então é uma metáfora, né? Tem gente que anda com uma correntinha aí com pérola, né? Tem gente que anda com pingente de ouro, né? Quem é rico, né, vai guardando, não tem onde guardar dinheiro, então vai guardando nas joias, né? Coloca lá ouro, brinco, né? Então, é para você usar a benignidade e a fidelidade como se fosse uma joia que você carrega sempre com você, né? Escreve na tábua do teu coração. Meu coração tem tábua, né? Então, é como se o coração fosse uma tábua
como, né, os mandamentos de Deus que Deus escreveu para Moisés foi numa tábua, né? Então, escreve no teu coração, né? Pega lá, não precisa fazer tatuagem, né? Não tem como, mas é uma metáfora, né? Então, escreve no coração. Como é que a gente escreve as coisas no nosso coração? É através da mente, né? A gente lê, é o que a gente está fazendo agora, né? Quando a gente está tendo estudos assim, na escola dominical, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está escrevendo a sabedoria de Deus na tábua do nosso coração. Quando a gente for para casa, a gente vai lembrar dessas coisas, né? Quando a gente estiver passando por alguma situação difícil, quando a gente vê uma pessoa passar por uma situação difícil e a gente vai querer dar um conselho para a pessoa, aquilo está escrito na tábua do nosso coração. A gente vai ler aquilo e vai poder lidar, né? Então é muito interessante essa metáfora aí, né, que ele coloca. O Rafael falou, me lembrou de uma coisa. Quando eu trabalhava no Correio, uma vez eu e a Vilma nos desentendemos, né? Brigamos. Isso era muito raro, né? Não acontecia quase muito. E aí ela tinha ido para Frutal, né? Ela foi para Frutal, mas ela foi para Frutal muito magoada, né? Muito triste comigo. E aí eu mandei um telegrama para ela, né? Mandei um telegrama. Naquele tempo tinha telegrama, né? Hoje seria um WhatsApp, um e-mail, né? Mas naquele tempo tinha um telegrama, tinha até que pagar, né? E era um pouquinho caro, né? Mas aí eu paguei, né? Um telegrama e eu escrevi esse versículo que o Rafael falou em uma parte, né? Eu falei: me coloca como selo no teu coração, porque eu trabalhava no Correio, né? Então, no Correio vem de selo, né? Então eu coloquei isso aí, coloca como selo no teu coração. E tem outro versículo lá em Cantares também que fala assim: faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave, é doce, né? Então, falei isso para ela, aí ela se derreteu, né? Aí acabou a raiva. Uma parte onde, não sei se... Então, a luta do Rafael, né, nesse trajeto, né, de vir da Venezuela para cá e ficar com aquela sensação de que deixou tudo para trás, né, deixou a família para trás e não ficar sem comunicar com a família, num país estranho, né, atravessando o Brasil aí, sabe lá onde que vai chegar, né, é muito frustrante, né, mas ele lembrava sempre desse versículo, né, coloca-me como selo no teu coração, e Deus, em qualquer situação, né, difícil, Deus estar com ele, né. Lá na Venezuela você pregava, né? Sim. Pregava na igreja e tinha a biblioteca, tinha os livros. Então, Rafael abandonou tudo lá, né, para vir para cá. E sem saber, né, o que ia acontecer. E acho que ele não imaginava que logo, assim, não tão logo, né? Demorou um pouco, mas a família reunida, né, pelo menos a esposa e os 2 filhos, né, reunidos aqui. Hay outra parte do livro. Então, o Rafael quando ele se refere àquela o sacrifício, ele está se referindo ao sacrifício de Abraão, né? Quando Deus faz um pacto com Abraão, se não me engano é capítulo 15 de Gênesis, que Deus, ele coloca lá, manda ele partir os animais no meio, os animais que eram sacrificados, né? Partia os animais no meio, colocava um de cada lado, e vinha as aves de rapina para comer a carne, né? Porque a carne exposta assim, logo vem os urubus, né? E tudo. E o Abraão ficou o dia inteiro expulsando as aves, né? Não deixando as aves irem, até que ele se sentiu muito cansado e depois anoiteceu, e quando anoiteceu ele teve uma espécie de pavor, né? E aí foi que Deus falou com ele, né? E aí ele viu a tocha passando no meio dos animais, né? Então isso era esse negócio de partir os animais e fazer assim, era uma maneira que eles, na cultura da época, né? Era a maneira que eles faziam uma espécie de contrato, de dizer, olha, essa é um pacto, né? Nós vamos fazer um pacto agora, e eles faziam isso. Então era como se Deus, era isso mesmo, né? Deus estava fazendo um pacto com Abraão, nos moldes como os homens faziam os pactos, né? Só que só Deus que passou no meio dos animais, né? Foi a tocha, né? Aquela tocha estava representando Deus. Então, como o Rafael aplicou, como esse livro que o Rafael leu, né? Estava aplicando,
que você tem que buscar a sua bênção, né? Como Abraão ficou lá o dia inteiro expulsando as aves, né, de rapina e tudo, para não comer na carne e tudo, então ele não foi fácil fazer esse pacto com Deus, né? Ele teve que lutar e ficar até o fim, né, para receber a bênção. E aí depois o Rafael comparou a situação dele, né, com a situação de um outro que veio da Venezuela também, um outro homem, que deixou a filha dele lá de 6 meses, né, e não podia falar com ela e tudo, e a filha estava com tuberculose desde um mês, nascida, né, de um mês, estava internada no hospital com tuberculose. Então, comparando a situação dele, o Rafael viu que, apesar de ser uma situação ruim, né, não era tão ruim quanto a do outro homem, né? Então ele deu graças a Deus e ficava nesse pensamento, né? Será que eu volto? Será que eu não volto? E falando com Deus, né? E então foi uma experiência muito forte, né? E a gente fica imaginando, né? A gente às vezes passa por situações assim na nossa vida. Não sei, acho que cada um de nós talvez tenha passado por situações não iguais, né? Mas também, vamos dizer assim, igualmente intensa, no sentido de ser sofrimento, né? Um sofrimento emocional ou coisas assim. Então, nesse momento, a gente se lembra, assim como o Rafael lembrou, né? Que Deus, ele sempre está com a gente, né? E importante é perseverar, né? Essa é a palavra-chave, perseverança, ficar firme. Sim, porque algumas vezes... Ele se referiu aos 2 filhos dele, né? Que ele tem, que deixou na Venezuela. Um já tem, acho que 17 anos, né? O outro já é maior de idade, já tem mais de 18. E que ele não teve um contato com os filhos dele, assim, não pôde acompanhar o crescimento dos filhos, né? Sempre apoiou e tudo, mas que são de outros casamentos, né? E quando ele veio para cá, ele deixou o Dillinger. O Dillinger é o que nós chamamos de José, né? Para nós é mais fácil chamar de José. É Dillinger José, né? O nome dele. A gente chama José, né? Ele passou pela cabeça dele, né? Que talvez também não ia poder acompanhar o crescimento dele, né? Então foi muito triste isso. E ele sempre falava para ele que tem que ser lento como o elefante, mas firme, né? O elefante é lento, mas ele é firme, né? Então tem que ser assim. E uma vez que ele conseguiu falar com ele no telefone, o José falou isso para ele, né? Pai, seja lento como o elefante, mas firme, né? Então foi o mesmo conselho, né? Que ele sempre recebeu, e isso foi muito emocionante para ele. Então, pela graça de Deus, né? Agora estão unidos aqui, e Deus tem muitos planos para nós que a gente não sabe, né? Mas um dia tudo isso vai passar, né? A Bíblia fala, né, que um dia as lágrimas, né, serão enxugadas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então vamos dar continuidade aqui respondendo a questão número 30. O que acharemos se andarmos sempre com benignidade e fidelidade em qualquer lugar onde estivermos? A resposta seria graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Isso se nós andarmos sempre com benignidade e fidelidade em qualquer lugar onde estivermos. Ou seja, a benignidade e a fidelidade atada no nosso pescoço, escrita na tábua do nosso coração. Ou seja, que seja inseparável de nós, né? Esse acharás graça aí, traduz por acharás graça. Ou seja, Deus vai nos dar a sua graça, né? O que é a graça de Deus, né? Tudo que de bom, né, que Deus nos dá, né? Especialmente a salvação, né? A salvação é a graça maior, né? Vamos dizer, a suprema graça de Deus, né? É a salvação. Mas tem muitas coisas que Deus nos dá pela sua graça, né? Toda vez que a gente prepara um alimento, né, por exemplo, né, eu vou lá preparar arroz, feijão, vou fazer um pão, né? A gente se lembra que aquele feijão, aquele arroz, aquele trigo, né, que a gente vai fazer o pão, alguém teve que plantar, não é? Colocou a semente na terra,
aí Deus fez chover, aí cresceu, virou uma planta, aí colheu a planta, né? E está lá na nossa mesa. A gente vai lá no supermercado e compra, mas a gente nem pensa nisso, né? Mas se a gente pensar, isso aí é a graça de Deus, né? O sol, né? Que é bem-vindo agora, né? Depois de um tempo de frio, de chuva, né? Aí vem o sol. Então isso é a graça de Deus também, né? E a graça de Deus, ela vai se revelando em coisas pequenas na nossa vida, né? Às vezes uma coisinha de nada que parece sem importância, né? Eu lembro quando você perdeu a chave lá no estacionamento, né? No shopping, e parece que alguém guardou para você, né? Então não precisou fazer outra chave. Então foi um momento de aflição, né? Foi no final de semana, então 1 ou 2 dias de aflição aí até saber o que ia acontecer, mas aí alguém guardou a chave, né? E você recuperou a chave. Então isso foi a graça de Deus, né? Uma coisa pequena, se fosse pensar, mas para você foi muito grande, né? A gente pensando assim, o que é uma chave de um carro? Vai lá no chaveiro, faz outra chave e pronto, gasta lá R$100, né? Sei lá. Mas para muitas pessoas R$100 é muito dinheiro, né? E para outras é pouco. Mas a graça de Deus fez com que, né, alguém bondosamente, né, achou e guardou lá para você, né? É que nem hoje